Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Muito bom dia. E investir o comparado ao que podia investir e não querer competir com o Flamengo e tal, que são muito torcida muito maior. E aí na coletiva da seleção brasileira ele perguntou sobre o Luiz Henrique e levou aquele corte do Rodrigo Caetano. Tá, ele foi ao Charla e falou aí que não persegue o John Textor, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui para Botafogo Criciúma e onde será esse jogo, tudo isso aqui. Então, bora pro vídeo. Também tem, professor? Okay. Na briga com os outros. Perfeito. Ele tem essas três coisas também. Eu acho que ele não tem algumas coisas que o Palmeiras tem. Por exemplo? O Palmeiras sabe o caminho. Ele é o atual bicampeão. Para ele ali não tem susto nenhum. Então aí nem Botafogo nem Fortaleza. Não, nem Botafogo nem Fortaleza. O Botafogo tem que superar um ano passado que foi desastroso na reta final. O Palmeiras está muito tranquilo, ele sabe, eu sei o que tem que fazer. Segundo o Arthur Jorge, segundo o Arthur Jorge, o Botafogo não tem que superar nada. Eu acho que o Arthur Jorge está no papel dele de blindar o time dele, de tentar evitar que esse assunto possa interferir. Mas a gente aqui pode falar. Não tem problema nenhum da gente falar. Boa, gostei. Então, o Botafogo, enquanto instituição, não tem o que o Palmeiras teve nos últimos anos. Tranquilidade para, na reta final do campeonato, ir lá e conquistar o título. Apesar de ter sofrido eliminações nas competições paralelas. Contra o Palmeiras, então, não tem nada. Tem? Alguém nada, acha? não tem nada. Tem tudo assim, olha, tudo a favor. Isso aqui pode preocupar. No meio do caminho. Qualquer adversário que pegasse o Corinthians teria menos preocupação com o derby. O derby zera tudo. O Palmeiras é muito melhor que o Corinthians no momento. Mas é chato pegar o Corinthians precisando do derby, como o Palmeiras vai precisar. Pode ser uma pedrinha no sapato. O Palmeiras, vamos lá, se você quiser arrumar alguma coisa contra. Ontem estava falando aqui que o Corinthians é o time que tem, teoricamente, pela pontuação média atual dos adversários, tem o caminho mais difícil, tem os adversários mais difíceis. Só que ele tem demonstrado muita tranquilidade para superar adversários difíceis. Estudar o adversário com mais calma. Eu acho que é um título que está muito desenhado para o Palmeiras. Eu nem sei se até o final, nesses 10 últimos jogos, também tem isso que eu vou falar, que é o fato de não poder jogar, às vezes, na sua casa. Mas ele teve 2 vezes recentemente, foi jogar lá no Brinco de Ouro e... Ele se encontrou lá no Brinco de Ouro. Então... Se encontrou lá, o gramado é bom, ele está satisfeito e está jogando à vontade lá. Porque o time, quando é bom, ele joga em qualquer lugar. Mas, Abel, quando esse time for jogar na Arena do Barueri, ele reclamou muito e não conseguiu grandes resultados. Até da atmosfera também. Teve uma do Inter, que eu lembro. E assim, eu vejo na disputa do título, como você falou mais cedo, Abel, Botafogo e Palmeiras, os favoritos, o Fortaleza está na disputa, mas é um candidato. Acho que ele tem os pontos positivos que o professor falou, mas para mim o que pesa na diferença é a qualidade técnica do elenco. E aí, Botafogo e Palmeiras estão à frente, ainda que o Fortaleza tenha um foco total no Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, se o Fortaleza consegue pelo menos o 3º lugar, é um feito gigantesco. Para mim já seria o maior da era Vojvoda. Na pontuação, já que estamos numa fase, aliás, numa semana de eleições, na pontuação é um empate técnico. É um empate técnico. Sim. A pontuação, o Botafogo está na frente e o Fortaleza está em 3º. Mas, na verdade, no campeonato em que uma vitória vale 3 e faltam 10 rodadas, eles estão praticamente empatados. Sim. Concordam? Ou estou falando bobagem? Mas tem a intenção de voto, né? A intenção de voto do Palmeiras é mais carregada. O Palmeiras descansado. E esse negócio de enfrentar Fortaleza e Botafogo pode ser a favor do Palmeiras. O Palmeiras tem a condição pode ser a favor, pode ser de apear os dois na classificação. São 6 pontos. Na disputa entre Botafogo e Palmeiras, que é muito parelha, inclusive na pontuação, o que eu vejo assim, o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, a meu ver. Só que a agenda positiva no Campeonato Brasileiro, a do Palmeiras, ela tem mais páginas do que o Botafogo. O Botafogo tem a questão da disputa simultânea com a Libertadores. O Palmeiras se encontrou nesse momento, mostra muito da consistência do trabalho do Abel, de encontrar soluções num momento mais difícil. Tanto que agora o Palmeiras está no seu melhor momento na temporada, pensando em desempenho e mudando peças importantes. E o Botafogo, para mim, tem um aspecto que é muito determinante, como que ele vai reagir a isso. Dá para notar nos últimos jogos um desgaste físico, eu acho, do Botafogo. Você pega o segundo tempo. O segundo tempo das partidas... O primeiro tempo, quase todos esses jogos, ele é avassalador. É avassalador. Mas a quase eliminação contra o São Paulo passa muito pelos segundos tempos.
mérito do São Paulo contra o Palmeiras também. E não acho que é o efeito psicológico, não. Eu acho que nisso o Botafogo tem dado demonstrações de ser um time muito consistente. Mas fisicamente tem o mérito do São Paulo, tem o mérito do Palmeiras em voltar para as partidas. Mas eu vejo um Botafogo tendo algum desgaste. Olha o segundo tempo, quando o Luiz Henrique sai contra o São Paulo. Estava esgotado. Então, assim, o Botafogo tem elenco para mim, para encarar e ser campeão das duas coisas. Tem como rodar. Mas o Arthur Jorge mantém muitas vezes o time titular e acho que é legítimo. Mas isso tem custado fisicamente. Você vê que o Botafogo ele não consegue manter os 90 minutos e para um time que vai ter tantas competições... É o único que está em duas. Que está em duas. Então isso pode ser um ponto determinante também. Até pelo jeito que o Botafogo joga, né? Exato. Porque ele é avassalador quando avassala, quando ele consegue. Quando ele não consegue o resultado, né? Que joga muito na transição, no arranque, dependendo de jogadores como o Luiz Henrique. Quando ele não consegue esse resultado, no resto do jogo é um suplício. Mesmo o 0-0 com o Grêmio, também notei isso. Também o time vai baixando a guarda. Esse pode ser um problema sério. E contra um Palmeiras que é o contrário, né? O Palmeiras está descansadaço. 1º de outubro. Hoje é 1º de outubro, então vamos lá. Se você tivesse que... Você que está nos assistindo aí, independentemente do clube que você torce. É óbvio que o clube que você torce pode influenciar e muito no seu palpite. Mas hoje, 1º de outubro, se você tivesse que apostar, se você errar, você vai perder algo grande aí na sua casa, seu salário, vai ter que pagar um almoço para 20 pessoas se você errar. Hoje, você apostaria em qual desses 3 para ser campeão? 1º de outubro. É óbvio que amanhã, depois do fim de semana, com alguns resultados pode mudar, tarará, o Botafogo pode abrir ou cair, tarará, você muda. Mas hoje, 1º de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Eu também, não sou besta. Hoje, 1º de outubro. Pode ser que segunda-feira eu já fale, não, acho que tá mais pro Botafogo. De repente o Palmeiras perde o Bragantino. Hoje, 1º de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Se o critério... E você, Eugênio? Também. Palmeiras. E você? Contrariando, inclusive, o critério matemático. Porque pela matemática é o Botafogo que está... Não, está na frente, mas faltam 10 rodadas. Então, mas você quer a bola de segurança com o teu salário, você vai em quem está na frente. Mas a se você errar, você perde seu salário. Não, é Palmeiras. Você apostaria no Palmeiras? Eu vou no Palmeiras. Espera acabar. Eu vou no Palmeiras. Espera acabar. O André tá... Tem que apostar. Não, mas se fosse apostar hoje, acho que eu apostaria no Palmeiras também. Você vê que a gente está apostando... E você que está nos assistindo? Você, torcedor do Botafogo, que está nos xingando agora. Você apostaria em quem? No Botafogo, claro. Né? Com o coração. Torcedor no Botafogo. Vai perder dinheiro com o coração? E quando a gente aposta no Palmeiras, assim, falando, a disputa é muito parelha, eu nem entro no mérito, que o Botafogo vai ter uma queda. Não, é a consistência do Palmeiras. Você está falando do atual bicampeão, de um time que se reinventou quando precisou mudar peças importantes. Então, é muito mais o mérito de quem construiu e muito mais a consolidação desse Segunda-feira a gente faz de novo. Segunda-feira a gente faz de novo. Quem você apostaria hoje? A gente aposta no Botafogo, todo mundo no Botafogo. Hoje é terça? Hoje é terça? É. Então vai ser dia 7, né? É que a distância é muito curta dessa vez. A gente não está falando do que aconteceu no ano passado. Exato. Nem precisa o Botafogo bobear tanto. Um empate do Botafogo, agora contra o Atlético Paranaense, no Paraná, é uma coisa do outro mundo. E uma vitória do Palmeiras muda essa situação. Aliás, muda para mais, porque aí o Palmeiras estará 2 pontos à frente, contra 1 do Botafogo hoje. Então está muito curto. Os 3 nessa rodada são visitantes, né? Não é isso? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Bragantino em péssima fase. Atlético Paranaense em Botafogo. O Atlético Paranaense em péssima fase. E o Lion, Grêmio e Fortaleza. O Grêmio em má fase, eu diria. Melhorou no último jogo. Fez um bom jogo contra o próprio Botafogo. Esse negócio de adversário em má fase dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Quem está em má fase quer ser recuperado. Exatamente. E só para até reforçar um ponto, que a gente está falando naturalmente, Botafogo e Palmeiras, mas assim, o Fortaleza, se ele termina em terceiro colocado no campeonato, lógico que para o torcedor qualquer título é maior, sem dúvida, um gosto. Mas para mim seria o maior feito na história do clube. Mas eu discordo de você. Hoje, na situação que está o campeonato, acho que não é espetacular. Fortaleza quer ser campeão. Ele já não foi terceiro ou quarto? Ele foi quarto. Mas eu acho que ele tem condição. Sim, mas seria a melhor campanha dos pontos corridos. Eu ia falar, se ele termina em terceiro, que seria a melhor campanha dos pontos corridos, esperando o 4º lugar de 2021,
para um time com a diferença ainda financeira, por mais que a gente está falando do trabalho que é consolidado. Você tem razão, concordo. Para mim seria o maior feito da história do clube. Lógico, para o torcedor, um título qualquer da Série B, foi muito representativo da Copa do Nordeste, lógico que é muito mais saboroso, mas pensando no que representa, na dificuldade do feito, você ser terceiro colocado na frente de um Flamengo, na frente do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Corinthians, e num ano que você foi campeão da Copa do Nordeste, que você foi até quartas de final do Sul-Americana, com toda essa dificuldade do calendário, e você conseguir... Não estou falando que o Fortaleza vai ser terceiro. Está brigando para ser vice-campeão, para ser campeão, mas só o terceiro lugar, para mim, já seria um feito absurdo e muito louvável. Supera, inclusive, um outro baita feito, que é o 4º lugar de 2021, atrás simplesmente dos 3 grandes orçamentos do país. Galo campeão, Flamengo e Palmeiras. O Fortaleza foi quase um campeão moral, porque fora esses 3... Tem alguns clubes ou times... que eles sentem a pressão na reta final de ter que ser campeão, de manter o bom futebol para continuar pontuando e terminar na frente. O Palmeiras pode ter várias coisas contra. Isso certamente ele não tem. Ele pode até perder o campeonato porque jogou mal um jogo, porque teve azar num, porque teve desfalque, ou porque quem entrou no lugar do Estevão... Porque o Botafogo joga muito, vamos falar também foi melhor, o Botafogo joga muito. Porque o Botafogo foi melhor. Mas dificilmente você vai falar assim, o Palmeiras sentiu a pressão das últimas 10 rodadas e perdeu o campeonato. É difícil acontecer isso, concorda? Não, porque como eu falei agora há pouco... Para ele não é susto nenhum. Não tem pressão, não tem cobrança, não tem exigência. Tem. Não, nesse nível não. É claro que tem cobrança porque foi eliminado de Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras é um clube que luta por todas as competições. Mas é o seguinte, não, mas que é outra o atual bicampeão. Sabe? Então ele já sabe assim, como é que vai para ganhar? Eu vou por aqui, o caminho é esse aqui. Os outros não, os outros estão descobrindo o caminho. O caminho é cheio de percalços. Não é fácil. Se o Palmeiras for campeão, não terá sido fácil. Terá sido com méritos. Ele tem um caminho, uma tabela muito difícil daqui até o final do campeonato. Mas a gente olha para o Palmeiras e não duvida da capacidade dele de ganhar, porque ele já mostrou nos últimos anos que ele consegue. Sim. Não, o que eu quis Essa dizer é a questão. Assim, ele tem cobrança e pressão de sua própria torcida, etc. Mas ele não tem aquela pressão de, nossa, e agora? Agora eu não posso mais perder ponto, porque ele está acostumado com esse tipo de coisa. Ele foi eliminado da Libertadores e a partir dali ganhou todos os jogos do Brasileiro, se não me engano, né? Não, tomou um gol de falta do Hulk agora. É isso. O Bragantino, por exemplo, no ano passado, ele vinha numa sequência muito boa, chegou ali no topo, perto de... Na hora do vamos ver. Aí na hora do vamos ver, ele começou a perder. Eu tenho falado aqui essa semana muito de rodada da ressaca, né? Quando os times são eliminados e tal, de uma competição como a Libertadores. A ressaca do Palmeiras foi 5-0 no Cuiabá. Primeiro jogo depois da eliminação, agora caiu da Libertadores e tal, só tem o brasileiro, tudo bem. 5-0 no Cuiabá, só para começar. Então, mostra que o time está focado, que tem força mental. Isso aí é que o coloca como, para mim, o maior candidato, pensando no fato de que o Botafogo tem a Libertadores e tem demonstrado uma queda de produção física no segundo tempo das partidas. É um problema que o Botafogo vai ter que superar daqui para frente na temporada. Eu só acho que para ser o mais emocionante, a parada é dura. Porque em 2020, o campeonato é decidido com o Flamengo perdendo do São Paulo e o Inter tendo um gol anulado no Beira-Rio contra o Corinthians, que ia mudar o destino da taça. Sim. Então, para ser o mais emocionante, a gente vai ter que ter emoção até o fim. A última rodada. Por exemplo, em 2020. E o Fortaleza, de repente, se supera e consegue chegar brigando até a última rodada, e pode ser emocionante até o fim. É que o Fortaleza, eu ainda acho, com todo o crescimento que ele tem demonstrado, que em alguns momentos decisivos ele não mostra a personalidade para superar, como foi agora na Copa Sul-Americana com o Corinthians. Ele era o grande favorito contra o Corinthians e ele não conseguiu superar o Corinthians naquele momento. Ele tem que, ainda para mim, subir degraus para alcançar. Pode fazer? Pode. Pode ser que ele prove isso nessa competição, mas ainda tem um pé atrás em relação a isso. Reconheço o crescimento, só que eu acho que é um passo de cada vez. Se Fortaleza for campeão brasileiro esse ano, será um dos maiores feitos da história do Campeonato Brasileiro. Sim. Dos pontos corridos, não tenho dúvida nenhuma. Não é? Ele já se tornou o primeiro clube nordestino a liderar, não é isso? Durante pontos corridos. E liderar com consistência, né?
com futebol, com turno. trabalho aplicado. No início do segundo turno. Não é liderar aqueles líderes de primeiras 3 rodadas. Então, esse o Santa Cruz também fez no ano que caiu. E depois caiu até para D. O Vasco ficou 2 ou 3 rodadas na liderança no ano que foi rebaixado, a última vez. O técnico era o Ramon. Lembra disso? Ramonismo. Aí mandaram o Ramon embora porque perdeu 1 ou 2 jogos. Depois, como sempre acontece, mudaram de técnico não sei quantas vezes e foram rebaixados. Rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Perguntar, porque você imagina, tem a galera do Botafogo aqui no chat. A gente tem que entrar nessa... meio que... do nosso sítio do Brasil aí. Tem o Bahia, tem o Botafogo. Você acha que esses dois, né? Mas os expoentes são esses, né? O Bahia, mas só que o Bahia não... Bahia, por enquanto, a gente não tá vendo uma volúpia assim de que vamos botar o Bahia pra brigar. E você acha que começou mais recentemente? Mais recente. O Bahia no ano passado brigou pra não cair. Acho que é uma coisa mais... E ele tá botando mais dinheiro do que era inicialmente o projeto. O projeto feito pelo City, se você for ver quando foi aprovado no Conselho Deliberativo do Bahia, era um investimento bem baixo em futebol. Era coisa de 30 milhões por ano em investimento de jogadores. Já claramente estão botando mais dinheiro. Mas, assim, não é nada discrepante. Você acha o que o Bahia fez até agora discrepante em relação ao, sei lá, o tamanho do clube, de receita? Ainda não tá uma coisa muito... Acho que para um primeiro ano de objetivos mais... Estamos na Série A, vamos tentar ir para uma Libertadores. Isso. Tanto que não é um super elenco, o Rogério que reclama, né? Mas assim, mas manda as perguntas do Botafoguense. Então, vamos lá. Primeira coisa, aí já vai começar assim. Luiz Felipe Vieira, superchat. Por que o UOL vive perseguindo o Botafogo? Primeira pergunta é isso. Cara, perseguimos o Botafogo, a gente fez matérias desde o início. Por que eu acho que existe essa ideia, assim? Início do ano, o Textor levantou aquela coisa de manipulação de resultado, que ele apresentou alguma prova até agora da manipulação de resultado. Tem questão do Good Game, né? Um relatório que dizia que... foi pro Senado. Que o goleiro de São Paulo tinha manipulado o jogo ao tomar um gol de pênalti. Era isso que o relatório de inteligência dizia. É o que ele é... Que o Rafael tomou um goleiro tomou um gol de pênalti e por isso ele estava manipulando o jogo. Alguém que assiste futebol acha que faz sentido que um goleiro seja acusado de manipulação por tomar um gol de pênalti? No Good Game até tinha coisa dentro do Botafogo, no jogo do Botafogo e Palmeiras. Para isso que, assim, esse documento, essa metodologia da Good Game não é aceito pelo combate à manipulação de resultados feito na Europa. Não é aceito. É aceito como uma coisa auxiliar, que você tenha uma investigação. Tinha uma investigação em curso? Não tinha, né? Então, o que em vários momentos a gente disse no UOL e mostramos é que não tinha as provas. E aí começou a gerar um atrito. Em vários momentos. Tem esse momento. Tem esse momento. A gente conversou, inclusive, com o Botafogo sobre essas coisas. Explicava o que a gente estava falando e baseado no que era. Eles não entenderam que... Eu falei com o Textor, inclusive. Né? Me procurou, eu conversei com ele. E aí ele entendia que ali, quem não aceitasse a tese dele era uma coisa que estava indo contra ele. Era basicamente isso. E que estava a favor de alguém, sei lá. Algo nesse sentido. E, cara, eu faço jornalismo. É isso. Não tem provas? A gente vai dizer, não tem provas. E foi o que aconteceu. Eu acho que foi esse momento inicial desse atrito. Depois teve essa discussão do fair play, porque o Botafogo botou 60 milhões de euros numa temporada e é o correspondente a uma receita de um ano do Botafogo. E aí a gente tem essa discussão que a gente já teve aqui, que a gente está confortável com essa situação? Se chegar em todos os clubes brasileiros disserem que estão confortáveis com essa situação, segue a vida. Mas você não concorda, isso é minha visão, tá? Nesse ponto. Nesse ponto aí, uma visão analítica minha, tá? Hoje a gente não tem regras de fair play financeiro no futebol brasileiro. Hoje não tem. Não. O Botafogo está na lei. Não, está na lei. O Botafogo faz correto. Mas ninguém discutiu que não está na lei. A coisa que em vários momentos eu coloquei é que eu entendo que deveria ter uma lei. Mas claro que ele está dentro da lei. Agora, ele está fazendo um déficit no clube anual em torno de 50 milhões de dólares. Só não tem informação. Não, ele mesmo disse. E no ano passado foi isso, 260 milhões de dólares. Mas há uma preocupação com as dívidas também. Não, se ele está com 260 milhões de déficit, como é que ele vai pagar esse futebol a longo prazo? Com a receita que ele tem aqui?
O Botafogo pagou umas dívidas cíveis agora, né? Sim, ele apresenta balanços e tudo mais. Não, apresentou. Então, o balanço do Botafogo deu um buraco de ano passado se você tirar o dinheiro lá da Liga Forte União, né? De quase 270 milhões de reais. Ou seja, a diferença do quanto ele gastou e de quanto ele recebeu. Ele gastou 270 milhões de reais a mais do que ele recebeu, se você desconsiderar esse dinheiro da Liga Forte União. Se você considerar esse dinheiro, vai dar uma diferença de 100 milhões. É um dinheiro que eles vão ter que devolver parte, né? Eles vão mudar o acordo, né? De 20 que é para 10. Tinham vendido uma parte, vendido 20% para investidores, e agora vai ter um novo acordo, é o que está tudo indicando, né, encaminhado para que fique em 10%. Mas ele não vai ter que devolver, porque esse dinheiro é contabilizado no balanço, mas ele não entrou ainda. Ah, não? Não, ele era... Mas estava certo a contabilização nesse sentido de que ele tinha que botar ali... Não como receita, tem gente que discute, mas enfim, isso é uma discussão meio técnica. Mas em termos o dinheiro só entraria agora. E se tiver o acordo, o investidor simplesmente não vai pagar. E aí vai reduzir o investimento. O Botafogo tinha recebido... Botafogo e todos os outros clubes tinham recebido metade do que era o total. Ainda não tinham recebido tudo. Mas então, voltando aqui, que eu me perdi aqui. Tem um déficit. Quando que o futebol pretende ser que se pague? Que é a mesma discussão que teve no Atlético Mineiro antes da SAF. Mesma discussão que teve no Cruzeiro. Quando diz que se pague, é que ande sem os aportes. Sem investimento, é isso? Porque isso nos trata de investimento. O cara chega no primeiro momento, ele investe. Mas para num futuro... A gente já está no terceiro ano do Botafogo. Terceiro ano de SAF. Não é o início? Eu acho que deveria ser permitido o investimento para o clube, sim, no início, para ele montar um time. O Textor disse agora a questão dos próximos 10 anos. Esse é o pior dos próximos 10 anos do Botafogo. Ele chegou a falar isso. Ele pretende investir muito mais. Então, essa que vai ser a discussão. Tudo bem colocar dinheiro a fundo perdido e vários déficits e tal, e aí tem essa operação de MCO, né, que são os clubes de grupos e tal, ou se os clubes vão os clubes brasileiros vão querer alguma espécie de restrição. É uma discussão que está começando ainda entre eles. Já deveria ter acontecido, na minha opinião, no Brasil há muito tempo, porque todas as ligas mundiais, as mais importantes, já têm esse tipo de restrição. Né? Mas eu acho que o que é só... A gente tá, né, jogando aqui o que a galera tá perguntando aqui também. É burlado nos outros lugares. Não, hoje não tem... O Botafogo faz tudo dentro da lei. Tá dentro da lei. Mas em nenhum momento... Isso é claro. Em nenhum momento o futebol brasileiro acena discutir Começaram agora. Na comissão de clubes que tem na CBF. A comissão de clubes da CBF, eles começaram a discutir isso. É uma comissão que é composta por clubes da Série A, B e C, mas são grupos reduzidos. E você tem modelos de... Vamos supor que um dia no Brasil, que não é o caso hoje, existe a questão das regras de fair play financeiro. Acho que varia, por exemplo... Varia bastante. Você tem o modelo da UEFA, mas você tem também das ligas ali. Sim. Enfim, você tem da Liga Francesa. Mais restritivos e outros mais liberais. E com várias... questões, que a principal é essa, não gastar mais do que arrecada. Enfim. Esse é o da UEFA. Mas assim, você tem outras questões a serem analisadas aí nesse caso, não tem ou não? Não. Como é que são discutidos modelos de fair play financeiro se um dia vier a existir no Brasil? Que hoje não é o caso. Da Receita, que a Receita, e isso é uma coisa que é importante dizer, se tiver uma restrição de 70%, isso inclui o investimento em jogador, não só salário, né? Que foi uma coisa que o Textor levantou em determinado momento. Ele falou assim, Bahia, né? Meu salário está aqui. A gente tem que ficar olhando para o Bahia e tal, não sei o quê. Mas o resto que eu faço mas lá conta o investimento em jogador também. A restrição tá dentro desse patamar de 70%. Por mais que seja burlado pelo City, pelo... PSG, eles bolam de outro jeito, né? Que é essa coisa do patrocinador. Vem dinheiro, vem patrocínio, a regra que o César Grafetti tinha feito para o Brasil tinha, inclusive... essa coisa do patrocinador. Você não poder ter um patrocinador... Isso eu acho que talvez o único caso no Brasil seja o Red Bull, né? Que é, tipo assim, você chegar e botar como patrocínio seu, falar assim, olha, eu pago de patrocínio 400 milhões de reais. Aí fala assim, a marca, sei lá, tal marca vale 400 milhões de reais? E a Crefisa? Então, teve uma época que... A Crefisa hoje paga menos no mercado, né? Com a Leila no poder, isso foi caindo. Mas quando a Leila não estava no poder, quando a Crefisa entrou, ela pagava muito acima, né?
Foi a primeira a pagar, tipo, ela chegou a pagar 100, acima, mas hoje ela paga abaixo. Hoje ela paga abaixo. E mais, né? No meio do caminho teve aquele negócio dos jogadores lá que a Crefisa pagava os jogadores e a Receita pegou e mandou a Leila pagar de imposto e quem sobrou com a dívida foi o Palmeiras. Sim. Então, na verdade, o benefício que o Palmeiras tem acabou sendo bastante reduzido durante o tempo, né? Se a gente for pensar. Ele teve, mas não tem mais. Foi lá atrás. Hoje o contrato é desfavorável ao Palmeiras. Isso. E ela disse que tá fazendo um processo pra tirar, né? Deve sair, Porque ele deve desembarcar do Palmeiras. Ou deve ficar, acho que só em umas partes menores. Porque ela é exclusiva, né? Não entra outra marca, né? Até alegava isso também. Não, só tem Crefisa. Só tem as marcas Fã, Crefisa. No ambiente de SAF, como está o futebol brasileiro, e, por exemplo, o Vasco vai voltar a ser SAF muito provavelmente. Você hoje, clubes que já eram organizados se abrindo a SAF, é o caso do Fortaleza, por exemplo. Ele só não vendeu, mas ele é SAF. Ainda não vendeu, o América na Série B. É difícil vender e não dá o controle, né? CBF detalha a tabela de mais 2 rodadas do Brasileirão e marca Botafogo e Criciúma para uma sexta-feira. A CBF divulgou na noite desta terça-feira, 1º de outubro, a tabela detalhada da 30ª e 31ª rodadas do Brasileirão. O Botafogo vai enfrentar o Criciúma no estádio... O Botafogo vai enfrentar o Criciúma no dia 18, uma sexta-feira, às 20 horas, em local a ser definido. Deve ser São Januário, mas estamos esperando aí detalhes. Inclusive, estava se esperando a definição do dia do jogo para saber se vai ser lá o mesmo ou não. A partida em questão não poderá acontecer no estádio Newton Santos, por conta dos shows do cantor Bruno Mars, que são nos dias 16, 19 e 20 de outubro, na Casa Alvinegra, São Januário, Maracanã, que receberá o Fla-Flu um dia antes, e Raulino de Oliveira, Volta Redonda, são opções. Depois de enfrentar a equipe catarinense, o Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, depois de Palmeiras versus Fortaleza, que acontecerá às 16h30. Confira os próximos jogos do Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo agora sábado, dia 5/10, às 16h30, na Liga Arena, transmissão de Globo, Cazé TV e Furacão, Rede Furacão, né? Então quem quiser assistir pelo YouTube, terá a Cazé TV, se não me engano, acho que é R$ 1,99, menos de R$2, você vira membro, né? E você assiste por lá. Não pode ter de graça no YouTube, porque o Cazé não comprou de transmissão TV em canais abertos. Comprou o pay-per-view, que é o Pague para Ver. Então, tem aí um valor simbólico de R$ 1,99 você virar membro e assistir lá na Casa TV. Botafogo e Criciúma, 30ª rodada, 18/10, uma sexta-feira, 20 horas, local a definir. Passará no Premier. Red Bull Bragantino e Botafogo, 31ª rodada, 26/10, é o sábado, 19 horas, no Nabi Abichedi, também transmissão do Premier. E vale observar aqui que esse jogo Botafogo e Criciúma, que vai acontecer no dia 18/10, sexta-feira, ele é em uma rodada onde o Vasco joga fora de casa, ou seja, não terá problemas com o gramado de São Januário. Nem o Botafogo jogar, se fosse depois de um jogo do Vasco, desgastando o gramado, ou vice-versa. Então, acho que dificilmente terá aí algum problema para o Botafogo jogar em São Januário. Deve ser lá o jogo. E vamos falar também dos jogadores do Botafogo que foram convocados para as suas seleções. O Botafogo teve, além do Igor Jesus e o Luiz Henrique para a seleção brasileira, teve o Savarino para a venezuelana, teve o Gatito para a paraguaia, teve o Bastos para a angolana. E sempre tem aí a observação, né, do técnico da seleção uruguaia em cima do Matheus Ponte, tem o Almada que estava na pré-lista da seleção argentina. Tudo isso aí faz o Botafogo virar um local atrativo para os jogadores, porque sabe que se chegar aqui, os holofotes estão em cima do Botafogo, é uma grande vitrine, onde você pode aí ser convocado em um espaço curtíssimo de tempo para a sua seleção. E também é importante para o clube em si, para o time atual, porque esses jogadores, vale lembrar, a Copa do Mundo de 2026, ela terá um número muito grande de seleções. Então, seleções como Angola, Venezuela, Paraguai, que dificilmente disputam a Copa do Mundo, têm uma grande chance de conseguir disputar agora, com esse aumento tão gigantesco de número de seleções. E esses caras, tendo em vista aí, em foco, uma Copa do Mundo na carreira,
eles têm que se manter num altíssimo nível. E para isso, esse altíssimo nível tem que ser aqui nos clubes, no clube deles, que é o Botafogo. E quem ganha com isso somos nós, com jogadores motivados a querer dar sempre o melhor de si. E com isso, a qualidade do futebol apresentado no clube é o que vai fazer eles chegarem às seleções. E caso elas consigam se classificar, aí culminará na participação histórica, né? Para cada um ali, é histórico para eles, uma Copa do Mundo, que é um marco na vida de qualquer pessoa que joga futebol. Jogar a Copa do Mundo é o ponto ápice da carreira. Ganhar, então, nem se fala. Então é isso, pessoal. Vale lembrar aí que vão tentar emplacar na cabeça do botafoguense que estamos em queda. Não estamos em queda. Viemos de um setembro aí invicto, né? São Paulo, 2 vezes. Corinthians. No finalzinho de agosto ainda teve Fortaleza, que foi no último dia de agosto. Teve o Fluminense, o Grêmio. Não perdemos nenhum desses jogos, né? Nos classificamos na Libertadores. Estamos aí na liderança do Brasileirão. Não tem derrocada nenhuma. O Botafogo mantém um bom aproveitamento e é isso que importa. Temos aí plenas condições de manter a pegada até o final do ano. O Palmeiras não vai ganhar todas e é isso que importa. O Fogão tá vivo e firme ali no pelotão de frente entre os principais times de todas as competições. E assim será o final do ano. Tem tudo para ser glorioso, se o bom Deus permitir que a gente ganhe aí 1 ou até 2 desses títulos que a gente está disputando. Bom, pessoal, eu sou o Rafael, fico por aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e comecem aí um dia com boas informações sobre o nosso glorioso. Fico por aqui e até o próximo vídeo.